O método da observação, ele pode ser dividido também segundo o modo de aplicação que você vai escolher. Existem divisões como o método de observação pessoal, a observação mecânica, a auditoria, análise de conteúdo e análise de traços. Com relação à observação pessoal, as características dela são que o objetivo principal é observar o fenômeno tal como ele ocorre. Não há manipulação e nem controle do fenômeno. Simplesmente se registra para depois se analisar. Um exemplo da observação pessoal seria a observação do fluxo dentro de uma loja de departamento. Através dessa observação, os observadores e pesquisadores podem depois escolher os melhores locais para alocar suas mercadorias. Bom, pessoal, um outro tipo de um método de observação seria a observação mecânica. A grande diferença da observação mecânica para a observação pessoal é a utilização de dispositivos de registro. Esses dispositivos de registro variam bastante em relação ao que você gostaria de estudar. Uma característica da observação mecânica seria o registro contínuo do fenômeno e a sua posterior análise. Ela pode ser dividida em métodos de observação com o envolvimento do elemento observado e sem o envolvimento desse entrevistado, certo? Quando a gente está falando em métodos de observação mecânica sem o envolvimento do entrevistado, a gente pode citar, por exemplo, a utilização de câmeras para registro, sejam elas fotográficas ou de vídeo, para registro do comportamento das pessoas. Além disso, existem a utilização do código de barras, que podem determinar o comportamento de um consumidor e com isso a gente pode verificar os produtos que ele compra, quais marcas e quais quantidades ele compra. Finalmente, a gente também pode verificar a utilização de sensores de presença, certo? Como, por exemplo, utilizando contadores, como em portas giratórias ou controladores de tráfego, que vão verificar, no primeiro caso, quantas pessoas entraram ou saíram do edifício, e no segundo, quantos veículos estão passando por uma rodovia. Finalmente, a gente também pode citar os audiômetros, que no caso brasileiro são bem conhecidos pelo Ibope, que verificam, por exemplo, quais canais a população está assistindo, ou no caso do rádio, quais estações ela está ouvindo. Já quanto aos métodos de observação mecânica com o envolvimento do entrevistado, eles são ligeiramente estranhos para a população em geral. Alguns deles, por exemplo, alguns nomes são pupilômetro, psicogalvanômetro. O que eles medem? Eles medem as reações das pessoas para diferentes estímulos. No caso do pupilômetro, a gente mede a diferença do tamanho da pupila, dos olhos, e o segundo, a resistência, a mudança na resistência da pele, resistência elétrica, a gente está falando aqui, dependendo da emoção da pessoa. Bom, a gente também tem dispositivos para avaliar a diferença na intensidade de voz da pessoa ou a latência da resposta de uma pessoa quando ela vai responder diferentes tipos de perguntas. Finalmente, a gente também tem um dispositivo que monitora, um outro exemplo, obviamente, monitora a fixação de olhar de uma pessoa. Ela é bastante utilizada na criação de websites, certo? Quando uma empresa vai determinar os principais locais onde ela vai alocar as suas mercadorias ou as informações mais importantes. Um outro método de observação seria a auditoria. A auditoria é um método onde o pesquisador coleta dados através do exame de registros físicos, ou seja, ele realiza um inventário nos produtos analisados, seja de marcas, quantidades e tamanhos. Bom, para ficar mais claro, a gente cita um exemplo, que seria o exemplo da auditoria de dispensas, onde o pesquisador efetivamente solicita a um indivíduo que está sendo pesquisado para o acesso à dispensa da residência desse indivíduo. Nele, ele realiza esse inventário, verificando quais marcas, quais produtos ele realmente utiliza. O objetivo disso é evitar as inverdades na resposta de questionários. Ou então, porém, a sua maior dificuldade seria o acesso efetivamente tanto à residência, ao interior da residência de um indivíduo que está sendo pesquisado, e mais ainda à dispensa desse indivíduo. Bom, um outro método de observação seria a análise de conteúdo. A análise de conteúdo, ela consiste na descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo de uma determinada comunicação.
ela consiste tanto na observação quanto na análise desse conteúdo. E ela busca algumas unidades básicas que podem ser palavras, caracteres, temas, medidas ou alguns tópicos, assuntos de interesse, certo? A gente pode citar como exemplo o aparecimento de pessoas negras ou de mulheres em filmes ou séries de TV. Outro exemplo que a gente pensou que não está, inclusive, nem no texto, né, que a gente analisou, seria a utilização, por exemplo, desse método por parte de algumas agências de inteligência do governo, como a gente pode citar a BIM ou a CIA do governo americano, no combate ao terrorismo, onde, através de escutas telefônicas ou através da análise de correspondências, buscam-se algumas palavras que podem ser relacionadas a atentados terroristas, como bomba, atentado, locais específicos, ou seja, enfim, a ideia seria a busca e análise do conteúdo de um tipo de comunicação. Nesse caso, a gente está falando dos meios escritos e verbais, né? Finalmente, a gente pode citar a análise de traços como um outro método de observação. A principal característica da análise de traços é o seu custo reduzido. Ela tenta observar traços ou evidências físicas de algum determinado fenômeno. E através disso ela só pode ser realizada observando-se comportamentos passados. Sua maior característica, além da redução de custo, junto com a redução de custo, seria a necessidade de uma grande criatividade do pesquisador. Por quê? A gente pode citar como um exemplo da análise de traço, por exemplo, a verificação da prosperidade de um bairro de determinada cidade através dos veículos estacionados em um estacionamento, seja ele de um shopping center ou do mercado. A gente pode verificar o ano, o modelo desses veículos. Além disso, a gente pode verificar, por exemplo, a quantidade de impressões digitais em uma revista que fica num consultório médico, para que sejam analisado o retorno de um anúncio naquela revista. Bom, a gente também cita um outro exemplo que exige uma grande criatividade dos pesquisadores, a análise da estação de rádio em que estava o rádio dentro de um veículo quando ele foi deixado numa concessionária para fazer a revisão. Seria uma observação de baixo custo para verificar a audiência de uma determinada rádio. Mas atualmente, um dos métodos mais utilizados é a varredura dos cookies na internet. Os cookies, eles reúnem as informações de um determinado usuário, onde pode ser analisado quais sites e por quanto tempo os usuários de internet passaram durante o seu acesso. Ele é bastante utilizado principalmente no marketing dentro da internet. Era isso.